Então, bem, vamos iniciar hoje esse nosso quarto encontro, pedindo a intercessão da Virgem Santíssima para que nos conduza e rezar de modo especial por Juliana Maciel, paroquiana aqui de nossa paróquia, falecida hoje. Que Deus a receba em seu reino, pela intercessão da Virgem Santíssima, e que dê todo o consolo aos familiares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, hoje nós vamos dar continuidade na nossa reflexão, e eu já vou até fazer uma distinção já agora no início, né? Semana passada, a gente viu sobre os graus da nossa caminhada, da nossa progressão, da nossa união com a Virgem Santíssima. Eu até comentei que eu não gostava de chamar exatamente como graus, né? Porque aquilo é uma análise que o Padre Júlio faz para que nós consigamos observar os diversos estágios e a, a progressão, né? O crescimento, a ascensão da nossa união com a Virgem Santíssima. Então, ele mesmo não utiliza os termos de graus de união, né, que eu usei bastante no último encontro, mas ele simplesmente fala ali de nós analisarmos o quanto se dá a nossa união com a Virgem Santíssima. Por que eu não gosto de usar o termo graus, né? Ele é totalmente condizente, porém, na nossa reflexão aqui, pode confundir com o que agora nós vamos ver, que que é o nosso próprio santo, Santo Afonso, ele utiliza, São Luís, né? Maria de Montfort, ele utiliza, né? Ele vai dizer sobre os graus da escravidão. E esses graus da escravidão não são os mesmos que nós vimos na semana passada, né? Então eu não gosto de chamar de grau justamente para não confundir as pessoas, mas porque o termo é totalmente adequado, né? Mas que fique claro, né, a diferenciação. Até certo ponto nós estávamos analisando e observando uma análise do Padre Júlio sobre a nossa união com a Virgem Santíssima. Agora nós vamos tratar de algo que parece ser semelhante, mas nós vamos observá-lo de uma reflexão totalmente de São Luís Maria Grão de Montfort, né? Inclusive está no tratado. Aparece em um determinado momento ele falando sobre os graus, né? Ele não explica profundamente ali no tratado, mas em outros escritos. Mas é algo que aparece de alguma forma ali no tratado, que são os graus da escravidão, né? O que ele quer mostrar com isso? A escravidão em si, então vamos entrar agora na mente de São Luís Maria Grão de Montfort, porque a gente viu a escravidão no Padre Júlio como uma das etapas do que ele chama desse processo, dessa via da escravidão. Ele separa em etapas e a gente vê que em uma determinada etapa a gente tem o grau da escravidão, né? Então, se nós nos recordarmos, a gente lembra que no determinado grau ali a gente tinha a escravidão, né? O escravo, né? Então, essa era uma mentalidade. Agora, na visão de São Luís, o que nós temos aqui como escravidão é toda a metodologia, é toda a espiritualidade que ele propõe no tratado. Então, tudo aquilo ali é a santa escravidão, né? É essencialmente o que nós estamos procurando fazer. Então, o que a gente entende por escravidão? Como uma via que nos leva a nos unir a Jesus Cristo por meio da intercessão da Virgem Maria. Isso é a santa escravidão. É se fazer todo de Jesus por meio de Maria. Então, sobre essa escravidão em si, então aquilo que vocês vão procurar realizar. Então, a gente vai começar a entrar já um pouco mais no tratado agora. Então, quando eu falo da minha escravidão, eu vou perceber que existem esses determinados graus, esses 4 graus dessa escravidão que a gente tem que viver, tá? Então, agora, esse é o último
encontro, né? Então agora eu vou, tendo explicado o que nós vamos falar, eu vou começar a introdução do tema, né? Por que que agora esse tema, a gente vai refletir isso? Porque agora a gente vai começar a entrar no tratado. A partir do próximo encontro, eu vou convidar que vocês leiam, né? Eu vou passar um determinado capítulo para que vocês leiam para ter para o próximo encontro, né? Então a gente vai começar a entrar no tratado. Então nós estávamos vendo sobre a devoção e sobre o que que é essa devoção da escravidão. Agora a gente vai ver os graus para a gente já entender a importância da escravidão e por que agora a gente vai procurar meditar mais e conhecer mais sobre a Virgem Santíssima através do tratado. Justamente porque nós temos a intenção de crescer nos graus de escravidão. Então, por isso, nos cabe refletir sobre alguns pontos, né? Como eu estava falando, a escravidão ela é uma via, né? Ela é um caminho para que nós alcancemos algo, né? Uma espiritualidade dentre tantas outras que existem, né? A santa escravidão. Portanto, se ela é um caminho, então todo caminho nós temos ali naquele percurso paradas e nós temos ascensões, ou seja, nós temos durante o percurso de um caminho pontos para que nós façamos pausas, né? E também existe uma certa progressão, né? Todo caminho ele tem uma ascensão. Então, se eu estou aqui em casa e eu desejo viajar, por exemplo, para Sorocaba, algumas pessoas aqui são de Sorocaba, e como eu brinco com a Luana, que eu acho que foi quem fez o convite para a maioria que é de Sorocaba, daqui para lá são uns 400 quilômetros, né? É bem longe, né? No fim do mundo. Então, a gente tem uma distância. Quando eu estabeleço uma meta e eu tenho um caminho a ser percorrido, e eu tenho consciência do qual é esse caminho, eu vou tendo etapas de ascensão. Então, eu estou a 400 quilômetros do meu destino. Depois de percorrer 100 quilômetros, agora eu estou a 300 quilômetros do meu destino. Então, eu estou ascendendo, ou seja, eu estou progredindo no meu caminho. Então, se a escravidão é um caminho, deve-se estabelecer nela uma progressão, pois eu tenho que reconhecer que, por mais que após percorrido 200 quilômetros eu não tenha chegado ainda ao meu destino, porém, se deve intuir, né, isso é fato, de que eu já estou mais próximo do que a minha caminhada anterior. Ou seja, há um caminho que já foi percorrido. Portanto, há uma mudança de estado, né, de vida, porque eu estava a 400 quilômetros do meu destino, agora eu estou a 200. Então, há já uma mudança a ser observada. Então, essa ascensão, ela é própria de caminhos, né? Essa ascensão que eu estou descrevendo, né? Essa progressão de vida, né? É própria de estar percorrendo um caminho. Eu vou progredindo constantemente, né? Então, veja, como ele é um caminho, a gente tem que reconhecer as etapas, né? Porque há pessoas que não chegam a progredir no máximo que essa devoção pode levar, né? Isso é muito comum acontecer. Peraí, só deixa eu ver que tem uma pessoa que não está conseguindo entrar. Eu vou compartilhar o link com ela. Deixa eu achar aqui. Compartilhar o link aqui. Só um minuto que eu vou mandar lá no WhatsApp. Não copiou. Skype. Tá, cadê o link? Gente do céu, cadê esse link? Participantes. Aqui, achei. Já mandou ali, agora que eu vi que conseguiu já. Ah, a Rita tá aqui. Então vamos lá. Então voltando aqui, né? Por que que São Luís ele fala dessas etapas,
nesse caminho, né? Justamente porque ele observou que na vida espiritual muitas pessoas não progridem até o máximo que essa devoção pode levar. E a gente simplesmente estabelecer que ser escravo é ser A, então simplesmente você se tornou aquilo e ponto final, você não passa a observar que existe um caminho a ser seguido e que não necessariamente eu estou ali. Ou seja, se eu tenho uma visão de que a escravidão é uma coisa única, uma vez recebida, eu já estou no máximo dela, né, que ela é uma coisa que se experimenta em sua totalidade de uma vez única, ou seja, quando eu recebo já está no total dela. Se eu passo a ter essa visão, a partir do momento que eu me consagro, eu já tenho a visão de que eu estou na mesma condição de qualquer outro que se escravizou, que eu estou numa condição e eu não necessito de uma progressão, eu não necessito de uma ascensão. E isso é perigoso, porque ele foi o que percebe que poucas pessoas chegam a progredir no que há de mais elevado dessa devoção, né? Inclusive tem uma frase do tratado, eu deixei ela anotada aqui, que São Luís diz assim: muitos se empenham nesta vida, mas que relativamente poucos atingem. Ou seja, o próprio santo descreve que não são todos que atingem o máximo dessa vida de escravidão, tá? Então a gente vai entender que existem essas etapas, né? E aí o que que acontece? Muitas pessoas talvez nem progridam necessariamente ao que é essa caminhada, né? Não sei se vocês já chegaram a ler sobre os castelos o castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, mas ela começa a colocar ali, né, que um cristão batizado ele está na primeira morada espiritual, né? Porque a partir do momento que ele foi batizado, ele ele já está ali, isso no ato do batismo, né? E por ele estar ali recém-batizado e com pureza, né? Ali, ele está dentro da primeira morada, que consiste na ausência de pecados mortais, né? Ou seja, a pessoa que está no estado de graça e que está lutando contra os pecados veniais. Então, é uma pessoa que não está cometido de pecados mortais e luta para não cometer os pecados veniais. Então, uma pessoa que foi recém-batizada, né, é de se esperar que ela esteja, ou uma pessoa que acabou de se confessar e está com uma intenção, né, de estar com arrependimento verdadeiro, ao se confessar, ela adentra a primeira morada. Só que ao pecar, a gente sai. Então, ou seja, estando em pecado, nós nem adentramos a morada espiritual. O mesmo acontece na santa escravidão, né? Existem aspectos que às vezes as pessoas acabam se apegando que não garantem que nós estamos progredindo na caminhada da escravidão. Que são o quê, né? Quando a gente estudar o tratado, a gente vai falar mais disso. Mas São Luís, ele distingue sobre as práticas exteriores e as práticas interiores. As exteriores, é o que a gente vai ver depois, elas são bem amplas, né? Por exemplo, a resta do Santo Terço, rezar a coroinha de Nossa Senhora, né, a confissão, são práticas exteriores dessa devoção. E existe a prática interior. Existem pessoas que, conhecendo as práticas exteriores, se apegam a elas e não e entendem que ela em si não é a essência da devoção. Porque a essência da devoção isso está no tratado em um monte de lugar. Ele é claro. A interioridade dessa devoção, né? Então, o interior, né? A parte interior da devoção é fazer tudo por Maria, com Maria, para Maria e em Maria, né? Ou seja, doar-se totalmente, fazer tudo por ela para chegar até Jesus Cristo, né? Então é consagrar-se totalmente a Nosso Senhor por meio de Maria, fazendo tudo por ela, com ela, nela e para ela. Então, essa realidade interior, ela é própria de quem aderiu à escravidão, né? Uma pessoa que ficou focada nas partes exteriores, ela acaba por não se nem adentrando, né? Porque a gente vai ver agora que o primeiro grau é justamente a consagração sendo vivida na prática, na interioridade da consagração, né? Então, se eu me consagro e eu foco só nas exterioridades, eu dificilmente vou progredir. Eu dificilmente vou progredir na minha vida espiritual, principalmente na minha santa escravidão, né?
porque eles não são a essência da devoção, tá? E não que eles devam ser descartados, tá? Às vezes existem algumas confusões, tá? E, inclusive eu marquei aqui um ponto para falar isso com vocês, que ele foge um pouco do assunto, mas que é importante a gente refletir, né? Existe uma distinção entre a gente saber que uma coisa ela é secundária, ou seja, ela não é principal naquele processo, e a gente, portanto, não dá atenção a ela tal como a gente dá para a coisa mais importante, que é a coisa primária. Deixa eu tirar o som do celular aqui, senão vai ficar me atrapalhando. Tal como é a coisa prioritária, a coisa primária, mas a gente não deve descartar aquilo, né? Então a gente tem que perceber. E quando a pessoa não percebe isso e ela começa a viver pelas coisas menos importantes, ela, além de ela não progredir na vida espiritual, né, porque ela não vai nem entrar no processo da escravidão, porque ela ficou presa às exterioridades, ela começa a ser um atrapalhar as outras pessoas, né? Mas ó, o meu foco de falar desse tema não é simplesmente para falar sobre essa parte das pessoas que incomodam as outras pessoas e atrapalha a vida espiritual das outras pessoas, mas para que vocês consigam enxergar agora, principalmente que o próximo, a partir do próximo encontro, nós vamos olhar para o tratado mesmo, a gente vai pegar o texto do tratado, que existe uma necessidade de nós procurarmos e conhecermos a Virgem Maria pela essência da devoção, ou seja, para que nós façamos tudo por ela, com ela, nela e para ela, certo? Então, para que a gente sinta e a gente viva essa devoção, a gente tem que entender o que é essencial. Por isso que eu vou dar esse exemplo, né? Então, veja, algumas pessoas, né, descartam e acham um pouco importante essas práticas exteriores, né? Por exemplo, o terço, a consagração, mas não são, né? Elas são um caminho para a gente viver bem as práticas interiores. Mas se a gente não vive bem as práticas interiores, a execução da prática exterior, ela fica vazia, porque ela não está repleta da devoção que se cria dentro da prática interior, né? Então, veja, né, o exemplo que eu vou dar é porque é um fato bem marcante na minha vida, e foi a partir desse fato que eu passei a refletir um pouco mais sobre o quanto eu precisava progredir na vivência interior da devoção e não nas exteriores, né? Então, veja, o que aconteceu no fato, né? Eu tava, uma pessoa, né, me falou que tinha um presente para me dar, né? Aí eu fui, né, até a casa da pessoa, e aí ela me disse, falou, ó, esse presente eu ganhei de uma pessoa, né, que ela não é católica, mas ela achou que por eu rezar que eu ia gostar, mas essa pessoa que me dá o presente, ela não é católica também, né? E aí ela falou, ó, bem, eu recebi isso aqui e eu acho que você vai fazer mais uso do que eu. Aí ela me deu, era um terço simples, né, um terço, aqueles que geralmente as pessoas compram no Vaticano, né, porque a pessoa que deu para ela é uma pessoa é rica, né, é a chefe, ela trabalha para essa mulher, né, então essa mulher é muito rica, vive viajando, somente ela foi para Roma ou para Portugal, e ela comprou aqueles terços, né, que é todo personalizado, que tem cheiro de rosas, né, tem aquele selinho de que foi abençoado por um bispo, né, lá da Basílica. E aí ela me deu, né, e aí ela falou assim, ó, e você vai fazer uso melhor do que eu, porque eu não acredito nisso, e eu não gosto, então eu prefiro não ficar com isso. E aí, tá, é uma questão, né? A gente está diante de uma questão de uma pessoa que está, de certa forma, negando o auxílio da Virgem Santíssima, né? E diante disso, muitas pessoas se posicionam de alguma forma. Então, algumas acham que na hora você já tem que catequizar a pessoa, né? Ou ficar com aquele pensamento, tipo, não ama Maria, vai ser mais difícil de entrar pro céu. Ou você vai ver no juízo final, se a primeira que você vai se encontrar lá vai ser com a Virgem Santíssima, no purgatório, é Nossa Senhora que dá catequese, você vai ter que aprender catecismo com ela. A pessoa fica assim, e mais do que isso, às vezes a gente vê, por exemplo, muito entre jovens, vive ali nas redes sociais, né, fazendo essa defesa da fé, da defesa da Virgem Santíssima, ali através de postagem e tal, que de certa forma é importante, né? Tem que existir, que a gente tem que defender e propagar a nossa fé, né? Mas ali diante do momento, né? Eu fiquei pensando, eu devo a partir utilizar disso para catequizar aquela pessoa ou não, né? Eu fiquei pensando naquilo ali e fiquei focado nessa prática exterior.
E aí depois eu bem, enfim, eu não falei nada, mas eu fui ali, rezei pela pessoa pensando, tipo, para que ela mudasse a mentalidade dela. E passou esse fato, né? E depois de muito tempo, muitos anos, voltou esse fato na minha cabeça. Justamente por quê? Porque eu percebi, eu me toquei que naquele dia eu não tive um sentimento que ele é próprio de quem vive a devoção interior. Porque eu tive preocupação com as coisas exteriores, mas foi uma preocupação em si vazia. Porque eu não estava partindo das minhas vivências interiores. Porque a vivência interior, a principal, né, é justamente de você entender, ter consciência e ter claro a importância e a figura da Virgem Santíssima na sua vida espiritual. E na vida espiritual de qualquer cristão. Né? Mas também o amor que é devido à Virgem Santíssima. Então, eu estar de tal forma próximo à Virgem Santíssima que ao me deparar com aquela situação, o sentimento fosse esse, né? Eu vou falar do sentimento pegando uma analogia que vocês vão entender bem claro o que eu quero dizer. Imagine que você está lá, né, com um amigo, né, um irmão, né? Aí você tem sua mãe, né? Você ama muito sua mãe. Vou dar esse caso que às vezes tem uma pessoa que tem problema com a mãe, mas imagine que você ama muito sua mãe, né? Tem muito carinho. E aí você tá diante de um irmão que fala assim, meu, mãe não presta, odeio ela é chata, ela é isso, aquilo. Começa a falar várias coisas negativas, né? Várias coisas negativas. A primeira reação não é de querer mudar a mentalidade do irmão sobre a mãe. O verdadeiro filho, a primeira reação é sentir dor em escutar alguém tão próximo insultar a própria mãe. Então, né, isso também aconteceria se fosse um amigo falando, né? Mas, porque é a sua mãe, mas mais ainda se fosse, por exemplo, um irmão, que também é filho. E aí você sente essa dor de sentir sua mãe sendo rejeitada. Né? Então a primeira preocupação não é nem mudar a mentalidade da pessoa sobre aquilo, mas é a dor que se carrega por ver a mãe sendo rejeitada. Porque um filho que ama, né, e vê que sua mãe ama, ele quer que ela seja amada, né, retribuída. Então isso é uma ação própria daquele que vive uma interioridade com a Virgem Santíssima. Então, se eu tô ali, né, foi o caso, né? E a minha preocupação não foi essa, eu não voltei com dor e pensando assim, né, como é ruim ver ainda que a Virgem Santíssima é pouco amada pelas pessoas, né? Então vou rezar em desagravo, né, ao coração de Maria, e vou procurar estar mais próximo e amá-la mais, né, naquilo que eu puder, então eu vou amar mais a Virgem Santíssima, tá? Então assim, a nossa preocupação em primeiro lugar não é nem com o outro no sentido de querer mudá-lo, querer convertê-lo, etc. Mas no coração da própria mãe, a Virgem Santíssima, que é ofendido com aquilo, que é ofendida com aquilo. Então, não sei se vocês pegaram essa sutileza, mas se eu não tenho uma prática interior de que é estar unida à Virgem Santíssima, as minhas práticas exteriores ficam vazias e elas acabam ficando à mercê de egoísmos humanos, de falhas humanas, etc, né? Então, por exemplo, o terço, né? Se eu rezo o terço por rezar o terço, só para cumprir e falar, ó, oh, rezei mais um dia o terço, ele em si vira uma prática vazia. E ele pode até não auxiliar em nada na nossa vida espiritual, né? Em alguns casos, né? Mas dificilmente Deus nos deixa sem auxílio, mesmo quando nós não rezamos da forma adequada. Mas com a prática interior, ele é muito mais frutuoso. Por isso que o santo ressalta isso de nós precisarmos nos voltar para a prática interior, tá? Então, tendo dado essa explicação, a gente vai entender agora por que, que é importante nós enxergarmos a interioridade e seguirmos com esse crescimento no caminho da escravidão, tá? Então, aqueles que estão com a coisa para anotar aí, que vão anotar direitinho, nós temos então os 4 graus, os 4 graus da escravidão, que são simples consagração, a simples consagração. O segundo grau, que é tomar Maria por modelo. Então, simples consagração, tomar Maria por modelo. Então, ter Maria por modelo, tomar por modelo. Terceiro, vida de intimidade com Maria. Vida
de intimidade com Maria. E o quarto, o hábito adquirido de viver perto de Maria. Então, o terceiro, vida de intimidade com Maria. E o quarto, o hábito adquirido de viver perto de Maria. Certo? Então, esses são os 4 graus que nós vamos ver. O que a gente vai encontrar nessa reflexão? Muita coisa semelhante ao que nós vimos no último encontro, né? Porque ele aqui é os escritos mesmo de São Luís, e aqueles graus que a gente viu do Padre Júlio, de certa forma, é uma reflexão em cima disso daqui, né? Então, a gente vai ver muita coisa semelhante. E também a gente vai ver diversos pontos que vão servir de introdução e de base para depois, quando nós formos estudar o tratado mesmo em si, certo? Então, vamos lá. O primeiro grau, a simples consagração. Então, qual é o primeiro grau dessa escravidão? É a gente se doar totalmente a Maria. Então, é uma doação total à Virgem Santíssima. Primeiro grau, doar-se totalmente. Aí aqui ele usa uma expressão que a gente vai ver no tratado e que ela está escrito no ato de consagração, né? Doar-se totalmente com os nossos bens exteriores e interiores. Então, na oração de consagração a gente fala isso, né? A gente oferece à Virgem Santíssima os nossos bens interiores e nossos bens exteriores. Isso implica o quê? Tudo, né? Todos os nossos bens. Desde os exteriores, né? Nossos bens materiais, isso bem baixo, nesse exemplo que eu estou dando bem baixo, né? Mas outros bens exteriores mais elevados, como nossa própria família, né? Nossas relações com as pessoas, nosso próprio corpo, a nossa própria vida, e depois a nossa interioridade, nossos bens interiores, as nossas boas obras, os méritos ao participar de uma Santa Missa, os méritos adquiridos com uma Santa Confissão, as virtudes, nossos bens, nossa intelectualidade, né? Conhecimento adquirido. Então, tudo isso, né? Todos esses bens, ou seja, privar-se de tudo por Maria. Então, o primeiro grau é a gente se dar totalmente. Então, vai tentando fazer aí uma imagem, né, desse percurso, é um caminho. Então, o primeiro é eu me dar totalmente. E por que então esse grau se chama simples escravidão? Porque é no ato da consagração, é a simples consagração, né? Porque no ato da consagração, eu firmo esse propósito com a Virgem Santíssima. Ali naquele ato, eu me dou totalmente a ela. Né? Diante do sacrário, a gente lê lá o ato e a gente dá-se totalmente à Virgem Santíssima, tendo consciência da prática interior, e não somente das práticas exteriores, mas sobretudo da interioridade dessa devoção, certo? Então, para que isso ocorra adequadamente, né, São Luís ele vai falar então que nós temos que desenvolver o que o Padre Júlio vai chamar de uma mentalidade mariana, certo? Por isso que é importante a preparação para a consagração. Eu não sei se vocês lembram no primeiro encontro que eu falei assim, que não existe uma normatividade, né, um estatuto da consagração, né, que me obrigue necessariamente a fazer de um jeito ou de outro. Mas o básico para se consagrar é ler o tratado e fazer as preparações, né, anterior à consagração. E agora a gente vai entender por que esse conselho que ele dá, né, que não estabelece uma obrigação, no fundo ele passa a ser uma obrigação presente ali, né? Não por ordem do santo, mas por necessidade de que se faça assim. Porque, ou seja, a gente precisa dos exercícios, da estudo do tratado e dos exercícios antes da consagração, para que a gente consiga formar essa mentalidade mariana, que o Padre Júlio chama, né? Mentalidade mariana. Que ela consiste no quê? Né? A gente entender que a base para a consagração é nós estabelecermos uma dependência e uma união à Virgem Santíssima, tal como é a relação da mãe com o filho. Então, dependência e união, tal como a relação da mãe e do filho. Então, o filho, ele é dependente da mãe, totalmente, né? E existe uma união própria deles que provém da relação de filiação, né? Desse relacionamento entre mãe e filho. Então, existe uma dependência natural
pelo fato dela ter dado a vida, né? Então, isso vai implicar diversos fatores, né, que a gente já falou em alguns outros momentos. Mas estabelecer principalmente esses dois aspectos: a dependência que existe do filho para com a mãe e a união que existe entre ambos, que é própria da relação que existe, né? Então, ainda, aí eu percebo, né, o objetivo que eu devo alcançar, né? Então, a mentalidade mariana é ter consciência que eu preciso depender e me unir à Virgem Santíssima, tal como um filho depende da mãe, no mínimo, né? Então, esse é o primeiro passo da mentalidade. É eu entender que eu preciso depender da Virgem Santíssima. Então, eu começo a refletir disso e pensar, né, por que que eu devo gerar essa dependência. Então, abre parênteses aqui, vocês vão ver que eu vou falar muito sobre pensar e imaginar nesse encontro de hoje. Não é à toa, tá? Foquem bastante disso quando eu falar nessas coisas, porque mais à frente a gente vai ver que isso é uma reflexão própria do Padre Júlio trazer para tentar nos deixar claro algo que às vezes fica meio, de certa forma, oculto no tratado e algumas pessoas não percebem, mas que é muito essencial, né? Então, sempre quando vocês perceberem que eu falei aqui de imaginar, de pensar, de mentalizar, vocês guardem bem isso, porque depois vai ser importante lá na conclusão, tá? Então, o primeiro passo dessa mentalidade mariana é eu ter consciência dessa dependência que o filho tem para com a mãe, né? Então, o filho percebe, ele sabe tudo que provém da mãe, né? Então, o filho sabe que ele depende dela para alimentação, ele sabe que ele depende dela para um bem-estar, para ser protegido. Então, o filho, por natureza, começa a buscar essas coisas na mãe, né? Ele tem consciência ele vai adquirindo essa consciência e ele vai sempre buscando e firmando essa dependência que ele tem. Então, a primeira parte é eu entender que eu devo adquirir essa dependência e essa união do filho para com a mãe. Essa união que gera no filho uma sensação de refúgio. Então, né, se o filho está ali numa festa, né? Isso é muito engraçado, né? Tá na festa e tá brincando, 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 brincando. Aí a criança tá lá longe, brincando, brincando, brincando. Aí ela se machuca. Às vezes, se ela se machuca e a mãe já tinha falado 10 vezes que era para ela parar que ela se machucar, aí ela quer esconder aquela dor, né? Ela finge que não aconteceu nada, continua brincando. Mas no geral, quando ela se machuca e sente muita dor e ela se sente totalmente desprotegida, desamparada, a primeira coisa dela é buscar um amparo. Então, às vezes, nem tá doendo tanto, assim, tipo assim, a criança se machuca, aí é bem comum, né? A criança se machuca, aí ela, tipo, põe a mão assim no machucado e levanta a cabeça, tipo, olhando para as pessoas assim, né? Procurando a mãe. Aí ela procura e quando ela acha, aí ela começa a chorar. É muito comum essa reação, né? Então a criança se machuca, às vezes parece que ela nem deu choro, ela procura a mãe, aí ela começa a chorar e estende os braços, né? Às vezes é uma criança que tá aprendendo ali, um bebezinho mesmo, né? Aprendendo a andar, não sei o quê, ou tá nos primeiros passos. Às vezes ela cai e aí, tipo assim, nem se machucou, né? Mas ela, como ela não está acostumada com aquelas reações, então ela se assusta com aquela queda, né? Ela sente um certo desconforto e ela olha para a mãe e começa a chorar, né? Pedindo esse amparo, né? Então essa sensação é própria da união do filho com a mãe, dele ter esse constante refúgio, certo? Entre outras coisas que provém, né, dessa união, né? Uma busca também de um certo aconchego, né? Então aqui vai se parece, né, semelhante essa questão do refúgio, mas o aconchego como aquele ambiente onde eu sei onde eu encontro um amor, né, aquele amor maternal, né? Eu vi uma postagem recentemente de uma amiga que dizia um negócio bem engraçado, né? Ela recentemente teve bebê, né, bem recente, e ela falando, postando que agora, né, ela vê algo que ela fazia como criança, né? A criança, quando cheira a mãe, parece que tem cheiro de mãe. Aí, tipo assim, como que é cheiro de mãe? Não sabe, né? Mas mãe tem um cheiro que é um cheiro de mãe. E isso é a sensação de aconchego que se encontra na pessoa da figura materna, que está relacionado ao filho, né? Então, faz parte dessa união. Então, eu tenho que ter a mentalidade que a minha relação com a Virgem Santíssima, em primeiro momento, deve ser dessa forma. E aí eu, então, vou progredindo. Eu vou pensando, tá, mas eu preciso ter dependente dela, porém, eu devo ir um pouco a mais. Eu devo ter um pouco mais de sensação de escravidão, ou seja, no sentido
que o filho, ele de uma certa forma, por mais que ele se sinta dependente da mãe, existe uma certa independência nele, porque ele sente aquilo que ele tem dependência da mãe, mas conforme ele vai crescendo, ele vai procurando coisas aonde ele pode gerar independência. Então, por em alguns momentos ele é totalmente dependente, né? Então a mãe é a fonte de alimentação, é a fonte de bem-estar, é só com ela que ele se locomove, porque ele não consegue andar, não consegue. Mas com o tempo ele vai procurando independência. Ele vai procurando se alimentar sozinho, então sobe na cadeira, procura o pacote de bolacha lá em cima, pega. Ele começa a querer andar sozinho, e aí começa a mãe vir querer ajudar, ele faz aquele gesto assim, tipo, não, deixa que eu consigo. Então a gente tem essa característica. Então, em alguns pontos eu devo perceber que a minha semelhança deve ir para a questão do escravo, daquele que se coloca totalmente dependente. E aí, gerando essa mentalidade, eu vou chegar no que ele chama de espírito, o espírito desse grau. O que move esse grau? Esse grau da simples consagração, né? Então, o espírito é esse da doação que a gente faz para com Deus, nessa sensação de dependência, nessa união filial, mas ao mesmo tempo de escravidão. Que aí ele descreve que é, de certa forma, semelhante à fala de Nossa Senhora, né? Quando o anjo anuncia para ela, e ela diz assim: eis aqui a escrava do Senhor, né? Ansidia Domini, né? A escrava. Esse termo dela da escravidão, nossa, barulho na rua, né? Tomara que não esteja saindo tanto aí. Então, fazendo toda essa mentalidade mariana, eu vou chegar, então, nessas duas palavras. A primeira que eu já falei, o ansidia, escrava, e o fiat, que é o faça-se em mim. Então, eu começo a gerar essa mentalidade onde eu percebo que, ao fazer a preparação, por isso que a preparação da consagração é importante, eu percebo que eu preciso me colocar como um escravo, como alguém dependente de Deus, alguém que é totalmente dependente, aí através dele, a Virgem Santíssima, né, por quem eu vou fazer dependente de Deus. Então eu começo a perceber essa dependência e essa necessidade que eu tenho de estar com ela, de ser meu refúgio em todas as situações. Por isso surge esse ansídia, ou seja, estar de acordo com a vontade de Deus, que é o que faz parte da interioridade da devoção, fazer tudo por Maria, com Maria e Maria para Maria, ou seja, é a gente doar-se mesmo para ela, né? Então você vê que essa característica da doação, presente nesse primeiro grau, ele está em formar a mentalidade de que eu preciso me colocar como um dependente. E aí ele até diz, se eu não sou dependente de alguma coisa, que eu tenha consciência para que eu possa cada vez mais me fazer dependente da Virgem Santíssima. Que é aquela ideia de que eu não devo ser santo para me consagrar, mas eu devo ter consciência daquilo que eu tenho que melhorar para que eu possa buscar esse crescimento, né? E aí o fiat, que é o faça-se. Então, ao mesmo tempo que Maria, ela se coloca como escrava do Senhor, então ela diz para que seja feita nela a vontade de Deus, que é outra característica do escravo, que é de submeter a sua vontade à vontade do seu Senhor. E aí, então, eu consigo adquirir esse primeiro ato, né? Então, a preparação vai me ajudar a ter essa mentalidade. Então, a ideia é que quando eu me consagre, eu já tenho essa mentalidade formada, de que a Virgem Santíssima, ela é minha senhora, né? Então, por isso eu devo procurá-la com essa dependência, com essa escravidão, e procurar deixar que realize em minha vida tudo aquilo que for da vontade dela, né? Então, aí a gente vai encontrar esse ansídia e esse fiat, ou seja, o escravo e o faça-se, né? Aí tem uma reflexão aqui, né, do Padre Júlio, né? Então, eu ter a mentalidade que eu sou o teu escravo, né, dizendo para a Virgem Santíssima, ele escreve, eu sou o teu escravo, por isso a minha existência será um fiat contínuo de submissão e aprovação. Ou seja, por eu ser teu escravo, por eu me fazer como ansidia domini, escravo do Senhor, a minha existência inteira será um constante
faça-se a minha tua vontade, faça-se a minha tua vontade, né? Sempre aderindo e aceitando aquilo que for a vontade de Deus, certo? Então, esse é o primeiro grau da escravidão, segundo o próprio São Luís Maria Guimão de Montfort. Aí depois o segundo grau, né, ele vai trazer uma nova característica, né, e nos convém entender que esses dois primeiros graus, eles são muito presentes na vida de todo cristão, né? É muito comum que todo cristão, em algum momento, consiga alcançar esse segundo grau. Porque qual que é esse segundo grau? Uma vez que eu me coloquei como escravo, eu passo a adquirir duas características. Uma relacionada à observação, né? a estar olhando, né, a Virgem Santíssima, para que eu possa, então, aprender, que é o segundo ponto. Aprender da Virgem Santíssima. Por isso que esse segundo grau, ele chama de tomar Maria por modelo. Então, agora que eu me fiz escravo, além de fazer tudo aquilo que ela me diz, tudo aquilo que ela orienta, tudo aquilo que é a vontade de Deus, eu não vou ficar mais parado como um escravo de cabeça baixa só seguindo as orientações. Eu vou passar a me aproximar da minha senhora. Então, além de fazer o que ela diz, eu vou manter-me próximo, para que, olhando para ela, eu consiga observar e aprender aonde está o modelo de tudo aquilo que eu pretendo viver. Então, isso já é o espírito próprio desse segundo grau. É eu observar e, assim, encontrar um modelo para tudo, né? Então, um modelo de vida de castidade, de vida de oração, de vida de submissão, de obediência, de como se resolver num conflito, como meditar, né, de meditação, de oração. Então, para tudo isso, eu posso encontrar na Virgem Santíssima um modelo. Só que para isso eu preciso passar a observá-la, adquirir na Virgem o hábito de observar a vida da Virgem Santíssima, para que eu possa enxergar como modelo. Esse ponto, por mais que seja muito comum entre os cristãos, às vezes as pessoas acabam não chegando nesse grau, porque elas não entendem quem é a Virgem Santíssima. Existem pessoas que procuram tê-la como modelo, mas sem reconhecer quem ela é. Aí ele se limita a ter como modelo uma imagem que ele tem da Virgem Santíssima, o que ele acha que é Nossa Senhora. Ah, então meu modelo é a Nossa Senhora que eu construí. E isso é bem vazio, porque ele não tem em si a veracidade do que a Virgem Santíssima é. Então, por isso que é próprio desse segundo grau a observação. Aí a gente começa a observar aquela criança do primeiro grau, né? A criança que se relaciona com a mãe, né? A partir de agora, ele não só tem uma dependência, uma união da mãe, como ele procura ficar próximo da mãe para que ele consiga transmitir, tal como ela transmite, o amor, né? Então, às vezes a gente vê, né, a criança, os gestos de carinho dos pais, as crianças começam a repetir, né? Elas começam a imitar, né? Algumas imitações que a criança faz, né, é por que ela vai fazendo simplesmente pela questão comunicativa. Então ela percebe, né, que riram quando ela falou tal coisa, então ela continua, né? Ela percebeu que se ela faz determinado gesto, as pessoas reagem de uma determinada forma. Então ela vai, de certa forma, gerenciando aquilo para que ela possa se comunicar. Mas dentro desse aspecto da comunicação, ela também tem uma necessidade de comunicar uma sensação. Então, a característica do amor que ela recebe da família, ela começa de uma certa forma a querer transmitir isso. E ela utiliza como ferramenta aquilo que ela aprende. Então, ela começa a imitar os gestos de carinho que é próprio do ambiente familiar. Então, ela começa a transmitir aquilo porque é aquilo que gera uma sensação de amor. Inclusive, se você for numa família bem desordenada, onde a forma que eles, né, cultivam uma relação familiar que seja um resquício de amor, às vezes não é muito algo
belo, né, de se ver tudo, mas a criança começa a imitar aquilo, porque é o que ela tem de referência de amor. Então ela começa a imitar para que ela consiga transmitir aquela característica do amor, né? Então é próprio então de um determinado momento a criança querer se aproximar da mãe para aprender essas características, para ela aprender a como se relacionar, a transmitir esse amor. Então, agora, nesse certo grau, nesse segundo grau, eu não só me submeti à escravidão, como eu levantei o meu olhar para as mãos da minha senhora, que nem diz o texto bíblico, para mim conseguir observar e encontrar nela o modelo das coisas que eu devo fazer, certo? E aí, no terceiro grau, que já é a vida de intimidade com Maria, é o grau onde as pessoas não costumam chegar. Aqui, São Luís diz que é onde poucos cristãos chegam. Porque ele diz que isso acontece porque elas não vivem bem o segundo grau. Eles enxergam a Virgem Santíssima como modelo, mas não começam a fazer da sua vida aquele modelo, né? Então é como se eu né, entrasse para uma escola de arte e aí o professor falasse assim, ó, eu vou te dar um modelo de obra, né? E ele coloca ali a Mona Lisa para você pintar lá. E aí o cara começa a desenhar aquela casinha que criança desenha assim, tudo os tracinhos, o bonequinho que é só os pauzinhos, a cabeça assim, aquele desenho todo bagunçado. É, ter o modelo não significa reproduzir aquilo que aquele modelo tá ali, né? Então, muitas pessoas se perdem e não progridem na devoção porque enxerga o modelo, então a gente vai estudar todo o tratado. É a observação. Aí a gente vai pegar tudo aquilo que nós estamos observando e vai perceber que aquilo é nosso modelo de vida. Então a gente vai encontrar no tratado modelo de obediência, modelo de servidão, modelo de santidade. A gente vai encontrar tudo isso na Virgem Santíssima. Mas isso não significa que eu vou aderir para a minha vida. Ter o modelo não significa viver o que aquele modelo traz para as nossas vidas. Por isso que o terceiro grau ele trata dessa vida de intimidade com Maria, aonde eu vou ter como característica a renúncia inteiramente de si mesmo para entregar-se a Maria. Então veja, não, mas João, mas lá no começo do primeiro grau falou que a devoção exige essa esse dar-se totalmente à Virgem Santíssima, né? Os nossos bens exteriores e interiores. Né? Beleza. Mas ali a gente está falando de um compromisso que se estabelece e aonde a gente tem uma certa ligação ainda com aquilo que nós possuímos. E aí eu começo a ofertar aquilo. Então, eu sinto que aquilo é meu e eu vou entregando à Virgem Santíssima. Então, ainda né, nesse daqui, né, nesse primeiro grau, por mais que eu doe-me totalmente à Virgem Santíssima, eu ainda estou muito suscetível a ter as coisas para mim mesmo. Por quê? Porque ainda nesse grau, eu não tenho uma relação de tal forma com o meu modelo de santidade, que é a Virgem Santíssima, eu ainda não tenho eu não passei do âmbito de pegar aquele modelo e viver aquilo na minha vida, então constantemente eu ainda vou estar apegado a essas coisas. Então, apegado àquilo, entregando à Virgem Santíssima, eu vou ainda ter uma certa relação com aquilo que eu estou ofertando a ela. Por isso que constantemente é próprio de quem está nesse grau viver na queda, né, no pecado, aí se confessa. Então ele vai estabelecendo a sua relação com a Virgem Santíssima, ele oferta tudo a ela, mas ele pega de volta. Ele oferta, mas ele pega de volta. É muito próprio de quem está no primeiro e segundo grau isso, né? Porque ainda não progrediu a um grau mais íntimo na espiritualidade. Então é muito comum isso. Então, um grande sinal de que a gente não alcançou esse terceiro grau é que a gente está muito preso ainda aos nossos vícios, às nossas dificuldades. Então a gente entrega a Virgem Santíssima, mas a gente quer. Né? Então é como se eu entregasse uma esmola, né, a uma pessoa de rua, né, e ficasse sentindo a falta daquilo que foi dado. É louvável o desprendimento. Né? E, de fato, você deu. Né? Porque tem gente que não adianta você dar, mas ficar com, eu queria tanto aquele dinheiro, eu precisava tanto, que não sei o que, que não sei o que. Não doou de verdade.
Não, não é que não doou de verdade. A doação não está plena, falta alguma coisa, mas de fato você deu, porque você tinha R$ 10 e agora você não tem mais. Ah, mesmo que eu tenha a sensação, mas eu queria tanto aquele dinheiro, mas você não tem mais. Então você deu, né? Então você fez o ato em si. Então você já alcançou um grau, né? Então, já tendo alcançado esse grau, já é uma coisa, já é uma doação. Porém, você ainda tem aquele apego àquilo que foi doado. Tá? Isso não descaracteriza a doação. Houve a doação. Né? Mas é importante a gente entender que existem graus. Né? Então, assim como a gente está vendo os graus da escravidão aqui, a caridade, ela tem graus também. Então, eu dou, se a gente dá, ou eu dou e não sou apegado àquilo, ou eu, né, então eu vou alcançando graus, né, diferente. Então, a gente ainda está muito nessa relação quando a gente está no primeiro ou no segundo grau. A gente tem algum certo vínculo. Né? Por quê? Porque por mais que eu tenha me dado toda a Maria, eu ainda me reconheço com autonomia. Isso aqui é um pouquinho difícil às vezes de... Parece assim, entendi. Mas na prática ele é um pouco meio... Fala assim, ainda está parecendo muito com o primeiro grau, né? Na prática. Mas qual a ideia? Dar-se totalmente não significa se desprender totalmente de si. Eu dou com um certo apego àquilo que eu possuo. Né? E é que às vezes usar apego já soa para uma característica negativa. Mas o que eu quero pode ter o âmbito negativo, mas às vezes não é nem no âmbito negativo do apego, mas no sentido de a pessoa não conseguir se desprender de si mesmo e conseguir olhar para outra coisa, que no caso aqui é a Virgem Santíssima, esquecendo-se totalmente de si mesmo. Né? Então, você vê lá, vamos supor, né? Deixa eu pensar em uma imagem aqui. A pessoa tá na chuva, né? Aí tá ali com o guarda-chuva, e aí ele vê uma outra pessoa que tá se molhando. Ela, não, vem aqui, né? Vamos dividir o guarda-chuva, né? E aí a pessoa, ela tá dividindo o guarda-chuva, e ela tá se molhando um pouco ali. Aí ela fica se incomodando com aquela água ali molhando ela. Aí ela, tipo, meio que joga mais pra ela, meio pra outra pessoa, aí ela fica aqui, assim, né? E aí tem uma outra pessoa que às vezes vai lá, vem cá, deixa eu te dar o... Né, tá chovendo, você tá se molhando, vem aqui dividir o guarda-chuva. Aí sem que a outra pessoa perceba, ela tá praticamente o guarda-chuva inteiro sobre a outra pessoa e ela tá se molhando. Né? Isso me parece um pouco mais de doação. Ela tá protegendo totalmente a outra pessoa, mesmo que isso lhe custe se molhar. Mas ela se incomoda. Então, primeiro ela estava procurando proteger as duas. A outra já está querendo proteger só a outra, mas ela ainda se incomoda com a água que cai sobre ela. E num terceiro grau, eu protejo a outra pessoa e não estou nem ligando para a chuva que está caindo sobre mim. Né? Porque eu consigo olhar o outro sem ter nenhum olhar para mim mesmo. Tá? Isso às vezes é um perigo, né, na vida espiritual, as pessoas que às vezes se desprezam tanto negativamente, elas confundem isso e acaba se desprezando a tal modo que não valoriza a si mesmo, né? Então, por exemplo, não cuida da sua saúde. Mas o João falou que não tem cuidado da minha saúde. Tem que cuidar da saúde do outro, né? Cuidado, né? Então, assim, não vou cuidar da minha vida espiritual, cuidar da vida espiritual do outro, né? A tendência é que você morra mais cedo que todo mundo, você não cuida da sua saúde, e talvez nem vá pro céu porque você não cuida da sua espiritualidade, né? Mas não é essa a realidade, né? A gente já está falando de um nível de doação. Isso nunca vai excluir a pessoa ter o cuidado consigo mesmo, tanto na questão física quanto psicológica e espiritual, sobretudo. Isso nunca vai ser excluído, tá? A gente está falando aqui já de um âmbito onde, na vivência da pessoa, ela não tem apego sobre a sua própria vida. Ela cuida de si mesma, sabendo que ela está cuidando de algo que é de Deus. É como se ela gerenciasse a sua vida, como se ela estivesse cuidando de algo que é de Deus. Ela entende no mais íntimo da sua consciência que não existe autonomia sobre a sua própria vida. Ou seja, eu sou totalmente de Deus. Aí quando ela se relaciona com a Virgem Santíssima nesse terceiro grau, que é o da intimidade com Maria, eu já tenho uma total doação à Virgem Santíssima. Ou seja, eu não sou mais eu mesmo. Aqui essa é a grande frase para nós distinguirmos quem chegou nesse ponto.
No primeiro grau, a pessoa diz: eu não tenho mais nada, porque eu dei tudo para Maria. Esse é o primeiro grau. Eu não tenho nada porque eu dei tudo para Maria. Só que isso não implica que ela vai ficar, putz, mas eu dei tudo, né? Que saudade daquilo que eu dei. Que saudade dos 10 reais. Que saudade daquele bem exterior que eu dei. Mas, né, isso não implica que ela não tenha dado. No terceiro grau, a frase já é outra. Já não sou eu mais quem vivo. É Maria que vive em mim. Né? Nossa, João, você trocou a frase, né? Mas a ideia é essa, né? É Cristo que vive em mim. Porque como é Cristo que vive em Maria, quando eu vivo nela, eu estou vivendo em Cristo. Então, mas é essa mesma ideia que o apóstolo fala. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele está no grau que isso no, na nossa. Deixa eu pegar aqui que eu tenho anotado só para mim não falar errado, né? Ele fala aqui no livro, né? Isso já é, né, esse terceiro grau, é a via iluminativa na vida espiritual, né? Se um dia a gente ter a oportunidade de falar sobre os graus da espiritualidade, né? A gente tem a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. A via iluminativa tem muito a ver com essa característica, né? Onde já sou de tal forma que já está próximo da via unitiva também, né? Tão unido a Deus, tão próximo de Deus, iluminado por Ele, que eu já não enxergo a mim mesmo, mas somente a Deus. Então, quando o apóstolo diz, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, é porque ele já se desprendeu de si de tal forma que a graça de Deus rege sobre a sua própria vida. Então, eu preciso sempre ter, principalmente nesse terceiro grau, eu vou adquirir a mentalidade, né, sempre de que eu estou diante, totalmente unido a Maria. Então, se a primeira imagem que eu tinha era a imagem do filho que se aproxima ali da mãe, que é totalmente dependente, e se coloca até como um escravo, né? Algumas características a gente adota do filho, mas outras a gente quer pegar do aspecto da escravidão. Aí depois, no segundo grau, eu passo a olhar, então o que, que eu tenho que gerar essa imaginação? Imaginar sempre a criança que olha para a mãe, para poder aprender e transmitir as coisas que são boas. E agora, no terceiro grau, o que eu vou sempre estar imaginando é, quando eu querer imaginar algo, eu imaginar a Virgem Santíssima. Ou seja, o meu imaginário é Maria. Porque, ou seja, tudo aquilo que eu busco, eu devo encontrar nela. A imagem que São Luís coloca aqui é de uma pessoa que sempre se une à Virgem Santíssima para poder viver. Então é como se o escravo se submeteu, o segundo grau eu passei a olhar, e agora eu fui até a Virgem Santíssima, e agora eu estou unido a ela. Então agora existe uma relação de intimidade, né? Ele usa o termo até, nem falar de união, ele fala escondido, né? Então talvez essa imagem ajuda muito, né? Imaginar que nesse aspecto agora não só mais eu aprendi sobre a Virgem Santíssima, como ela abriu o manto e eu me escondi dentro dela. Eu não existo mais. Quem me vê não vai me encontrar, porque eu estou escondido em Maria. Quem me vê vai ver a Virgem Santíssima, porque já não sou eu mais quem vivo, né? Mas a própria Virgem Santíssima, com todas as suas capacidades, né? Então, esse aqui já é um grau que as pessoas não chegam muito, né? No tratado, São Luís fala sobre esse grau, ele diz assim, ó, por uma graça especial do Espírito Santo, ou seja, se é uma graça a gente precisa pedir, então a gente tem que se esforçar e também pedir, porque se Deus não der, a gente nunca vai ter. É uma graça especial do Espírito Santo, onde eles, os escravos de Maria, podem entrar neste paraíso terrestre do novo Adão. Então, no tratado a gente vai escutar muito falar isso sobre Nossa Senhora como o novo paraíso, né? O novo paraíso, que a gente tem o jardim, onde estava Adão e Eva, e aí com o novo Adão a gente tem um novo terreno, a nova terra, onde vai frutificar o projeto de Deus, e é a Virgem Santíssima, né? E quando ele fala dessa imagem, ele diz que quem entra nesse terreno, quem entra lá, são aqueles que alcançam uma graça especial. E essa graça especial é o terceiro grau. É o terceiro grau. Então, o escravo, ele está submetido, né? O filho está próximo da mãe, mas ele não está escondido nela. No segundo grau, eu estou olhando, mas eu ainda não estou escondido nela. A partir do terceiro grau, eu já não existo mais. Mas eu sou todo de Maria, né? Inclusive o termo, né, totus tu,
ele provém muito da reflexão mariana, espiritual, sobre essa via unitiva que nós alcançamos através do terceiro grau da escravidão, que aqui está falando do terceiro grau, mas em outras reflexões marianas a gente vai ver de outras formas, né? Então, esse grau, ele depende totalmente desse abandono à Virgem Santíssima. E aí vocês vão entender o quê? No primeiro grau existe um abandono? Existe, mas está mais ligado à doação. A doação de tudo que eu tenho para Maria. Quando eu me consagro, eu dou tudo. Agora, no terceiro, eu me abandono totalmente, a ponto de eu não existir mais. Certo? Por isso que aí o grande espírito do terceiro grau, né, aquilo que move, quando eu estou falando, em cada grau vocês viram que eu falei de um espírito, né? É a força que move cada um desses graus, ou seja, né, aquilo que deve mover para que eu possa viver neste grau, né? O que move o espírito do terceiro grau é justamente o desejo de fazer desaparecer em nós tudo que é oposto às qualidades de Maria. Então, eu olhei para Nossa Senhora, eu encontrei o modelo, só que agora eu quero me aproximar dela para que eu seja um só com ela. Então, para isso, para que eu desapareça, tem que existir em mim só aquilo que eu vi no modelo. Não é assim, gente. Eu escolho viver todo para Maria, aí eu vou e colo nela, né? Às vezes a imagem que a gente tem que ter é essa, a gente se escondendo na Virgem Santíssima. Mas não é assim, você cola em Maria e passa a adquirir tudo aquilo que é dela. Não é assim. Como que funciona essa união? Essa união se dá através da, de adquirir em nossa alma tudo que está na alma de Maria. Então, se Maria é boa, eu passo a adquirir bondade. Né? Se ela é uma pessoa rica em bondade, né? Eu vou ter que ser uma pessoa rica em bondade. Se ela é uma pessoa rica em castidade, eu vou procurar adquirir a castidade. Se ela é uma pessoa rica em obediência, em humildade, eu vou procurar adquirir a obediência e a humildade. Porque isso está em Maria. Conforme eu for adquirindo em mim aquilo que é próprio dela, então eu passo a existir em mim aquilo que está nela. Aí que a confusão começa, a confusão no sentido de confundirem a gente com Maria. Ou seja, olhar para a minha vida e dizer assim, eu estou vendo Maria. Que é o mesmo que acontece no mais íntimo da vida espiritual com Cristo. Não sou mais quem vê, é Cristo que vive em mim. Então eu olho para a pessoa e falo, é Cristo que vive na vida dela. Então como isso adquire? Passando a ter somente aquilo que existe em Cristo. Ou seja, ou em Maria agora também. Passando a existir em nós só aquilo que existe em Maria. Então, se eu tenho alguma coisa que vai contra as qualidades de Maria, por exemplo, a soberba, que é o contrário da maior virtude da Virgem Santíssima, que é a humildade, então, se eu tenho soberba, então eu não estou transparecendo a Virgem Santíssima. Então, qual é a forma de eu adquirir a semelhança, essa intimidade com Maria? Deixando de lado a soberba. Então, quando eu olho para Maria, por isso que no segundo grau as pessoas não passam, porque se ela não olhar para Maria e começar a trazer para sua vida aquilo que é próprio, ele não vai conseguir se tornar mariano, no sentido, ou seja, Maria estar em mim. Somente quando eu fizer esse abandono e Maria estiver presente na minha vida, ou seja, eu possuir em mim somente as qualidades da Virgem Santíssima, aí eu passei a viver no terceiro grau, que é essa intimidade com Maria, certo? Então aí eu passei a ficar unido. Então, a, a mentalidade, né, que a gente precisa ter, essa imaginação, né, em relação à nossa união com a Virgem Santíssima, é a certeza, né, de que quando a gente ama, a gente quer se assemelhar. Então, o grau de amor que está ali presente no segundo grau de escravidão, ele é um amor que às vezes ele não ultrapassa um amor mais puro, que é aquele amor que quer imitar. Porque eu vejo as qualidades de Maria, mas eu não procuro imitá-las. Agora, no terceiro grau, eu estou buscando ter a semelhança completa, porque a partir do momento que eu amo muito, eu quero ser semelhante àquilo que eu amo. Então eu vou procurando ser um só com aquele meu objeto do amor, que é a Virgem Santíssima, tá? Então, caminhado nisso, ele usa um termo para consolidar todo esse espírito, né, esse desejo de fazer desaparecer em nós, que eu falei que é o espírito do terceiro grau.
ele fala, então vamos resumir tudo isso, né? Esse desejo de desaparecer em nós, tudo aquilo que vai contrário, para ficar mais claro de entender o que é o espírito do terceiro grau, ele diz, é o espírito do sacrifício. O terceiro grau é o espírito do sacrifício. Porque eu vou deixar morrer, aqui existe muito presente esse termo, eu deixo morrer em mim aquilo que não é próprio de Deus, né? Então, eu vou gerando essa morte, então eu vou me afastando de tudo aquilo que não é próprio da vida, e eu vou morrendo, né? Ou seja, não no sentido que eu passo a tirar a minha própria vida, né? No sentido de desprezá-la negativamente, mas no sentido de eu desprezá-la sabendo que ela está sob o governo de outra pessoa, né? Não desprezá-la negativamente, é desprezar tendo a consciência de que nem minha é essa vida. E como eu era o responsável por gerir, por administrar, agora colocada nas mãos da Virgem Santíssima, eu sei que ela é quem está à frente de toda a minha vida. Então eu morro para mim mesmo, a fim de que eu possa viver para Cristo. Né? Vocês veem que eu vou tentando usar as frases bem ligadas à Sagrada Escritura. Né? Então, esse processo vai acontecer na nossa vida com a Virgem Santíssima. Eu morro totalmente, né, de mim mesmo, para que possa viver em mim esse espírito de Maria. Por isso que ele é o espírito do sacrifício, o terceiro grau. Porque eu preciso me sacrificar de tudo aquilo que não faz parte da vida da Virgem Santíssima, para que eu possa viver unido a ela. É esse terceiro grau. O quarto grau, ele é praticamente o terceiro grau. Eles são muito semelhantes mesmo. É muito sutil a diferença entre um e outro, tá? Porque o que acontece no terceiro grau, eu passo a adquirir esse terceiro grau quando eu abandono todas as coisas e eu começo a viver totalmente por Maria, né? Então eu vou fazer tudo em Maria e com Maria, porque eu estou unido a ela. Só que ainda falta uma característica, né? Que aqui no quarto grau a gente tem o termo, né? O hábito daquilo que foi adquirido com a intimidade com a Virgem Santíssima. Então, conforme eu vivi constantemente unido a Maria, eu adquiri, portanto, crescimentos em certas virtudes. E então, isso vai se tornar hábito, tá? Então, é como que se a nossa vida, né, ela, na terceiro grau, ela está totalmente unida à Virgem Santíssima. Então, quem me vê é a Virgem Santíssima. Só que agora, no quarto grau, eu passo a ter ao hábito que se forma. Então, conforme eu fico unido com ela, eu aprendo a ser, né? Eu vou tentar usar essa frase para vocês entenderem, mas eu vou explicando. Eu passo a ser, a agir como a Virgem Santíssima. Então, eu passo a assumir esse protagonismo de ser um mariano completamente, ou seja, a pessoa que age e vive conforme a Virgem Santíssima, porque eu adquiri o hábito, tá? O termo do hábito ele é o essencial aqui nesse quarto grau, né? Porque veja, quando eu vou fazer uma boa obra, então eu posso ter, vamos ver aqui um hábito, né? Então, vamos supor, né? Uma pessoa pratica a justiça, por exemplo. Eu eu leio ou aprendo com uma pessoa que é justo, que é o que é a justiça, que é eu dar a cada um aquilo que lhe é próprio. Aí eu vejo lá o juiz exercendo, aí eu falo, vou meu modelo, aí eu vou exercer igual a ele, certo? Aí eu passo a exercer a justiça com um modelo. O modelo é o juiz lá, né, que tá, e os escritos, né, de tribunal, tudo mais. E aí eu passo, então, a viver uma vida justa, né, a procurar exercer a justiça. Então, a pessoa, né, combinei com ela, né, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né, trabalhador que combina com seu chefe um salário de R$ 1.000 por um mês de trabalho. Ao fim de um mês de trabalho, é justo que o dono, lá, né, o encarregado, pague a ele R$ 1.000, porque passou-se o tempo contratado, né?
Então, eu vou lhe pagar aquilo que lhe é justo. Se ele quiser pagar mais, isso já é outras características, né? A gente entra no âmbito, em outras características. Mas o justo é ele dar os 1.000, nem a mais nem a menos. Justiça é dar aquilo que lhe é próprio. Tá? Então, eu posso fazer um ato justo. Então, eu combinei lá que eu ia dar R$ 1.000, o cara trabalhou para mim um mês, eu vou lá e pago R$ 1.000. Eu exerci a justiça. Mas isso não me garante ser justo em todas as situações da minha vida. Então, a pessoa está procurando ter o modelo ali e ele procura se assemelhar em tudo, certo? Mas ele ainda não está acostumado tanto com o âmbito da justiça, a tal ponto de, em um determinado momento, ele poder gerar uma ação injusta, certo? O que é o hábito? O hábito, a virtude, ela é um hábito. Toda virtude ela é um hábito. O hábito, ele surge a partir do momento que eu tenho constantemente aquela prática. Então, eu pratiquei a justiça em uma ocasião, em 2 ocasiões, em 3, em 4, aí eu fui injusto. Aí depois eu volto, justiça em 1, 2, 3, 4, fui injusto. Aí eu vou procurando, até o ponto onde eu não cometo mais injustiças. Porque eu olho para toda a situação que eu devo balancear, né, o símbolo da justiça balança, que eu preciso balancear, eu vou balancear entre o que é justo e o não justo. Aí eu vou encontrar a justiça e vou exercê-la. Então, conforme eu for fazendo isso sempre, eu gero o hábito. Depois de ter gerado o hábito, aí sim que a gente chama de virtude. Eu tenho a virtude da justiça. Né? Porque eu adquiri, né, por constantemente praticar a justiça. Quando a gente gera essa intimidade com a Virgem Santíssima, é um estado que a gente chega quando a gente pratica o abandono total daquilo que não é próprio da Virgem Santíssima, que é aquele sacrifício. Tendo uma vez me sacrificado, eu passo a estar unido à Virgem Santíssima. Só que estar unido uma vez não garante em mim estar profundamente relacionado à Virgem Santíssima. Então, isso não me garante ainda ser totalmente um mariano, nesse sentido que eu estou falando para vocês toda vez que eu falar esse termo mariano, no sentido de ser totalmente, a Maria estar totalmente em mim, né? Como diz a oração, né? Que o Espírito de Maria esteja sobre o meu espírito, né? E isso seria ser um bem Maria, o termo que eu uso aqui, mariano. Então, estar nesse estado uma vez não me garante a permanência nele. Conforme eu me sacrifiquei e eu fiquei diante de outra situação que eu preciso me sacrificar e eu gero um novo sacrifício. E eu fico diante de outra situação, eu gero esse sacrifício. E eu vou me mantendo dentro dessa união com a Virgem Santíssima, eu gero um hábito. Esse hábito é o 4º grau, que é o hábito, que é a vida dos grandes santos. Tá? Por isso que os grandes santos não passam pelo purgatório. Tá? Porque no purgatório, a gente vai encontrar pessoas, às vezes, até que estavam no 2º grau. No 2º grau, a gente encontra pessoas que podem ir para o purgatório. Por quê? Às vezes eu dei aquilo, mas ainda estou preso àquilo, né? Inclusive o purgatório é isso, né? É uma pessoa que morreu em estado de graça, mas ela ainda, dentro dela, existiam os desejos um certo desejo uma ligação com o pecado. Então ela lutava para não cair em pecado, mas ela ainda tem uma intimidade aquele desejo. Então aquela pessoa que morre nesse estado, que ainda precisa purgar, precisa se separar do pecado definitivamente, ela passa pelo purgatório, né? E isso está ali presente ainda no 1º e no 2º grau. A pessoa ainda não se tornou íntima da realidade que ela vive, né, da santidade. Ela ainda tem uma relação com o pecado, seja não em cometê-lo, mas em ainda não tê-lo abandonado totalmente ou por ter a mancha dele em si, né? Então, às vezes a mancha que o pecado deixa, ela precisa ser purgada. Então, até o 2º grau, a gente corre o risco, né, corre risco não, né? Na verdade é uma graça de poder ir para o purgatório, né? Agora, a partir da vivência no 3º grau, a gente já está falando daqueles grandes santos. Então, uma pessoa que vive o 3º grau, ela está muito próxima de ter a graça de ir direto para o céu, né? Por quê? Porque já não existe mais nada nela. Ela já abandonou tudo, inclusive todas as coisas que levam ao pecado. Então, ela vive totalmente por Maria. E no 4º grau, aí sim, né, não existe nenhum risco de você não ir totalmente para o céu, né? Porque você já adquiriu o hábito.
Então a sua vida já é totalmente de Maria. Então já não há mais em si, naquela pessoa, a preocupação de estar distante das coisas de Deus, né? Porque ela já está habituada em viver aquela realidade. Por isso que é muito comum na vida dos grandes santos eles começaram a gerar um desprezo por este mundo muito grande, né? Então se a gente pega o testemunho de vida de Santa Teresa d'Ávila, pouco antes da sua morte, né? Ela já queria muito estar com Deus. Então, um pouco antes dela morrer, os testemunhos que tem das pessoas ali, né, dos escritos, é de alguém que já vivia muito para o outro mundo, muito para Deus. É a pessoa que já sentiu que encerrou a sua missão, né? Porque até em um determinado momento da vida espiritual daquela pessoa, ela tá ali fazendo o que Deus pediu para que ela faça, né? Ela tá ali fundando o Carmelo, Santa Teresa tá ali, né? Ensinando, formando, educando, ela tá ali, mas chega um momento que a vida dela já se tornou uma ascese completa. Então ela está o tempo inteiro tão unida com Deus que ela mesma já não vê sentido em ela estar aqui na Terra. Ela já deve ir embora porque ela já chegou a necessidade de se unir a Deus totalmente. São Francisco, a gente vai encontrar a mesma característica, né, acontecendo em São Francisco. São Tomás de Aquino, nem se fale, né? Era um santo que vivia em graus de contemplação elevadíssimos, né? A ponto né, de diversos frades terem o encontrado em diversos momentos de êxtase espiritual, porque ele vivia, no final de sua vida, a todo momento em êxtases espirituais. Por quê, né? Porque alcançou um quarto grau, né, dessa união, né? Não que necessariamente a gente tenha na vida deles pessoas que se escravizaram à Virgem Santíssima segundo o método de São Luís, mas não dá para negar que os grandes santos viveram a escravidão de uma forma perfeita, né? Não é à toa que foram santos. Então, nesse quarto grau, nós temos, né, o hábito. Né? Esse hábito, ele traz como a diferencial do segundo, do terceiro grau, ele gera uma nova natureza. Então, no terceiro grau, a gente começou a morrer. Né? A gente foi morrendo. A natureza humana, né, ela tá corrompida, né? Por conta do pecado original, existe uma corrupção na nossa natureza humana. Então, por mais que nós estejamos em estado de graça, nós precisamos lutar contra o pecado. Né? Ninguém aqui, depois do batismo, voltou ao estado de vida igual Adão e Eva antes do pecado, né? Que já não tem mais nenhum problema com a tentação. Não, muito pelo contrário. A nossa carne sofre as consequências do pecado. Então, no terceiro grau, quando eu começo a deixar morrer, não é que as tentações desaparecem, mas conforme eu vou morrendo para o mundo, né, eu vou morrendo também para mim mesmo, eu vou me desapegando, vou fazendo esse sacrifício, eu passo a matar essa natureza corrompida. Eu ainda vou sofrer com algumas consequências dela, mas eu passo a como que enterrar aquela natureza corrompida. E aí, nesse quarto grau, que São Luís diz, é que é como se nascesse uma nova natureza. Tendo sido sacrificada aquela natureza corrompida, agora a gente tem uma natureza que é regida pela graça. Aí ele até diz, né, se a natureza ela procura independência, ela busca os prazeres, né? A graça ela não busca independência, ela não busca liberdade, né? No sentido de ser independente de outro, mas é ao contrário. A graça ela busca dependência. A graça ela nos faz sermos dependentes de Deus. Ela busca a submissão a Deus. Isso é próprio que a graça. Então a graça ela preenche a natureza corrompida. Então nesse quarto grau é como se nascesse uma natureza nova, uma natureza agora regida pela graça, né? E isso a gente encontra muito falando nas cartas apostólicas, né? De como a graça, né, amanhã Pentecostes, né? A graça enviada por Deus, né, o Espírito Santo, ela supre a nossa natureza corrompida, né? Ela nos ajuda a vencer toda a corrupção da nossa natureza. E aí então a gente alcança esse grau aonde nós permanecemos unidos a Maria. Se o terceiro grau nós temos a união, no quarto nós temos a permanência, né? Então é aquele que permanece na graça. Inclusive, não é à toa que São Luís, no tratado, né, quando ele propõe a oração do terço, cada santo tem um jeito ali de rezar um terço, né? O método de São Luís,
ele tem o costume de sempre pedir algo. Ele medita o mistério e aí ele pede algo, né? Então, eu vos ofereço esse segundo mistério em honra, né, de tal coisa e vos peço que... Aí ele faz um pedido, né? Esse geralmente é o método de São Luís. Inclusive, aí tem um dos mistérios, né? O mistério da coroação da Virgem Santíssima como Rainha do Céu e da Terra, o quinto mistério é glorioso, aonde ele diz, né? Eu vos ofereço esse quinto mistério em honra da coroação da Virgem Santíssima e vos peço por este mistério a perseverança na graça e a coroa da vitória. Né? Então, o ápice da nossa meditação da vida de Jesus Cristo, né? Que é o mistério glorioso, ele tá ali, ele é o último mistério, né? E a gente está no último mistério do último, né? Então a gente está realmente no último mistério do Santo Rosário, que é a coroação da Virgem Santíssima como Rainha do Céu e da Terra. Então a gente entende que, passado por toda essa meditação, a gente alcançou uma via unitiva, né? A gente gerou uma união, e aí nós permanecemos nessa união. Essa permanência que é o quarto grau. É permanecer nessa união. Aqui a gente está falando das coisas dos grandes santos. Tá? Então esses são os 4 graus que a gente percorre na escravidão. Então, uma vez escravizado, a gente já está no primeiro grau. Então, eu preciso ter consciência desses outros graus para que eu comece a buscá-lo. E essa consciência evita o que eu falava no começo, de viver os bens exteriores de forma vazia, certo? Inclusive, eu vou dar um exemplo agora, né? Já vou dar, já, sobre o terço, que é uma prática exterior. E aí a gente vai entender por que toda essa meditação. Mas eu quis dizer, né? Estava dizendo que toda esta vivência, né, tendo entrado no primeiro grau, eu tenho consciência do que eu devo viver e praticar para que eu possa ir adquirindo os graus posteriores, né, progredindo na minha espiritualidade. Por isso que o Padre Júlio, então, tendo refletido esses 4 graus de São Luís, ele diz, tá, então como que a gente começa? Qual o processo para começar? Tá, eu estou falando aqui de começar lá do início mesmo, antes de se consagrar. Ele está falando do início mesmo. Então, como que a gente começa esse caminho? Ora, procurando fazer aquela mentalidade mariana, né, de eu entender que eu me aproximo ali da Virgem Santíssima como filho, então eu preciso ter a dependência e a união, que está associado também, que eu associo também à escravidão, onde eu me dou totalmente a ela. Então, é aquela doação inicial que a gente estava falando. Então, se é ali que está o começo, então eu preciso gerar essa mentalidade. Então, o que eu preciso fazer é começar a ter essa boa reflexão sobre a figura da Virgem Santíssima. Aí que está, por exemplo, o terço. O terço, o rosário é uma oração do cristão, né? Que Nossa Senhora deu para que nós meditássemos a vida de Jesus Cristo. Por que é um auxílio tão grande para a humanidade Santo Rosário, unânime, assim, para a Virgem Santíssima, né? Quando a humanidade sofre muito, ela não chega para a gente, ela nos propõe outras coisas senão rezar o rosário, né? Então, todas as vezes ela diz, eu rezo o rosário, rezo o rosário, rezo o rosário. Por que ele é tão importante? Porque além de nós confiarmos à Virgem Santíssima tudo aquilo que são os nossos problemas e dificuldades, nós meditamos toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso faz com que nós cresçamos a vida espiritual de uma forma muito grande, porque cada vez que a gente reza o rosário, a gente medita todo o mistério da salvação, certo? Então, o rosário, ele tem que ter a meditação, né? Eu preciso... E meditação não é, que às vezes vem gente que vai rezar o rosário, aí proclama o mistério e fica meia hora meditando, né? Falando, o primeiro mistério é isso. Porque Jesus aqui, ele quer nos ensinar isso. A meditação, ela é realmente parar aquele mistério e escutar a voz de Deus do que ele quer nos falar através daquele mistério, naquele dia, naquele momento. E em cada Ave Maria que eu for rezando, eu ir pedindo profundamente aquilo que o fruto daquela meditação, né? Então, se eu estou lá meditando o mistério, né, de perseverar na graça, e eu tenho consciência que eu não perseverei, né? Então, eu estava ali no terceiro grau e acabei me afastando porque eu deixei de sacrificar algo por Maria. Então, se eu tenho consciência disso, eu sei que do que eu preciso me desprender e do que eu preciso adquirir. Então, eu vou e começo a rezar aquelas 10 Ave-Marias fazendo aquele pedido, né? Além de estar rezando por uma necessidade que eu tenho. Então, o terço, ele passa a se tornar vazio se eu não tenho consciência
de que ele vai me ajudar a progredir nos graus de escravidão. Ele começa a se tornar vazio se eu entendo que ele vai me ajudar nessa união com a Virgem Santíssima. Aí era esse exemplo, né? Então, por isso que para onde eu vou começar? Eu vou começar formando uma imagem verdadeira sobre a Virgem Santíssima. Então, por isso que eu falei muito de imaginar, de pensar, tá? E aqui tem até uma diferença, né, dos graus. Até o terceiro grau, São Luís propõe muito para a gente a imaginação. Então, a gente imagina a mãe, a gente imagina tal situação, a gente imagina... Ele propõe muito a imaginação, porque ainda existe um certo afastamento de nós em relação à Virgem Santíssima, certo? No terceiro grau isso começa a mudar, mas no quarto grau, quando a gente tem a união habitual, ou seja, a gente está naquela constante união já fixa, nós já estamos totalmente imersos na vida mariana. Então a gente não necessita mais da imaginação, porque a gente vive próximo à Virgem Santíssima. Mas até a gente chegar àquele grau é muito importante a imaginação. Se vocês tiverem a oportunidade de quando vocês forem fazer a preparação para a consagração, eu já recomendei, eu vou recomendar de novo, fazer a preparação usando esse livro aqui, Vida Mariana, vocês vão ver que em cada dia da preparação dos dias, né, ele vai propor uma meditação. E aí ele vai fazer uma meditação com imaginação. Então ele vai dizer, né, tem uma meditação que ele faz, né, imagine que você está agora na água e lá à frente está a Virgem Santíssima num barco e você vai procurá-la e você então nada. Então ele vai fazendo você imaginar toda a coisa para que você se sinta naquela situação, porque nós dependemos do imaginário para poder ir entendendo quem é a Virgem Santíssima. Então é muito normal para nós que estamos em graus mais inferiores da escravidão utilizar da imaginação para conseguir fomentar a nossa espiritualidade, né? A entender, a criar um imaginário puro para a gente poder entender o que nós estamos buscando. Por isso que vai ser muito importante conhecer a Virgem Santíssima nesse grau. Para isso, então, eu preciso ler sobre a Virgem Santíssima, ler o tratado, rezar o rosário, ler a Sagrada Escritura, realizar uma meditação diária, formar imagens sobre aquilo que a Virgem Santíssima é. Não é aquilo que eu penso que é Maria Santíssima, mas é eu conhecê-la tal como ela é. Então, por onde começar? Tendo uma ideia verdadeira sobre quem é Maria, ou seja, conhecer Maria. Então, esse é o primeiro passo. Quando eu faço esse passo, eu já vou estar ali com grandes potenciais para me viver bem o primeiro grau. Porque eu já tenho um imaginário bom, eu sei quem é a Virgem Santíssima, eu sei a quem me apegar, eu sei a quem estar próximo. Depois, é começar a trazer para a sua vida aquilo que é próprio de Maria, que é o segundo grau, que é se modelar. Eu tenho a Virgem Santíssima como modelo e eu começo a, então, trazer aquilo para a minha vida. Então, eu começo a me modelar pela Virgem Santíssima. Tá? Mas aí, como ele propõe isso, né? Como a gente está falando assim de como começar, e essa modelagem já é quem está passando do segundo grau por terceiro grau, porque até o segundo grau eu vejo, conforme eu vou vivendo muito, eu passo para o terceiro grau. O que ele está propondo aqui nessa ideia de quando começar? É a gente entender que se a Virgem Santíssima é nosso modelo, a gente passa a começar a desejar e amar esse modelo através da oração. Ele até fala, né? É muito importante nesse começo a gente ser dócil à Virgem Santíssima. Tá? O que é esse ser dócil à Virgem Santíssima e à graça de Deus? É eu entender que esses graus, ele depende de uma graça, porque se Deus não me der a graça, eu nunca vou progredir na vida espiritual. Na santa escravidão também é a mesma coisa. Eu não progrido na escravidão se eu não tenho essa graça dada por Deus. Então, se eu vou ter que me modelar a Virgem Santíssima até um ponto de me sacrificar, que é o terceiro grau, que é a morte, onde que eu me sacrifico, então, anteriormente, eu já preciso estar habituado a estar aberto para a graça de Deus. Então, por isso que quando a gente começa tendo uma ideia da Virgem Santíssima, a gente precisa ter essa docilidade em ser aberto para esta modelagem. Ou seja, estar em constante oração pedindo a graça. Mesmo que eu ainda não tenha o quarto grau, eu já devo pedir a Deus esta graça. Por isso que São Luís propõe que todos os terços, todo o rosário, no último mistério, eu peça a perseverança na graça.
ainda que eu ainda não tenha um grau máximo da escravidão, que toda graça adquirida já, eu permaneça nela. Então, toda graça que eu tenho no meu estado atual, eu permaneça nessa graça. Por isso que essa docilidade, ou seja, reconhecer que Maria é essa medianeira da graça e constantemente ir buscando-a como essa fonte das graças, né? Para que quando eu estiver naquele grau, me aproximando daquele grau e tiver o esforço, eu consiga progredir mais facilmente, tá? Então, é esse os passos para nós começarmos, né? A gente criar uma verdadeira ideia e ser dócil. Por isso que agora que a gente vai estudar o tratado nos próximos encontros agora, é o estudo do tratado, vai ser fundamental, portanto, a gente entender que quando a gente está lendo o tratado, é justamente para a gente criar a ideia certa de quem é a Virgem Santíssima. E durante esse estudo, nós precisamos ser dóceis, tá? Então, qual era a finalidade de toda essa introdução de 4 encontros? A gente entender o que é a devoção, e entender que a escravidão ela tem graus, por isso eu vou buscá-la e eu vou progredir, para a gente finalmente chegar nesse ponto que que eu queria aqui, né? Toda essa introdução para a gente gerar todo esse conhecimento e chegar nesse ponto de que agora, quando nós formos estudar o tratado, nós precisamos ter centralizado que nós estamos aprendendo quem é a Virgem Santíssima. Então não é ler por ler. Ah, li o tratado, posso me consagrar. Não. É porque eu quero aprender quem é Maria, para que eu seja um verdadeiro devoto, para que eu possa progredir nos graus da escravidão. E durante o estudo do tratado, é muito importante, se eu quero me consagrar, então durante a leitura do tratado, eu preciso ser dócil, ou seja, eu preciso ser aberto e pedir constantemente a graça de Deus para que eu possa ir progredindo na escravidão, para que eu possa ir progredindo. Então, não faz mal rezar sempre antes de ler o tratado e depois que terminar de ler. E depois que você leu algo e foi aprendendo, fazer daquilo sempre uma oração no seu dia a dia, para que aquilo possa indo fazer parte da sua vida. Porque a gente vai realmente ler sobre coisas que elas são presentes, mas ao mesmo tempo ausentes. Ou seja, a gente já tem aquilo na nossa vida, mas em grau muito inferior. Então, por exemplo, a obediência, eu posso ser obediente, mas não no grau de obediência da Virgem Santíssima. Então, ou seja, a gente às vezes está ali no primeiro grau e a gente quer alcançar o quarto grau. Então, o que eu devo fazer com isso? Ir pedindo. Então, se deparar com coisas que estão longe de nós, é fazer com que a gente olhe o que nós já temos aqui e, em oração e também em esforço e sacrifício, eu consiga progredir para os demais graus. Tá? Então, esse é a grande mentalidade, é a grande conhecimento que nós precisamos ter para poder fazer o estudo do tratado. Tá? Então, o que a gente precisa? Para a semana que vem, meu tratado está lá embaixo. Eu vou mandar no grupo depois. Se eu não me engano, no primeiro capítulo, né? Que os capítulos são divididos por. Eu esqueci o termo, né? Que tem as divisões dos capítulos. Que é a primeira divisão que a gente vai pegar. Que fala sobre. Por artigo. Isso, artigo. Obrigado, artigo. A gente vai trabalhar o primeiro artigo, que é a necessidade da devoção. Tá? Então, leiam o primeiro artigo, né, do primeiro capítulo aí, que a gente vai começar já a refletir sobre ele no próximo encontro. Então, a partir a gente já vai, no próximo encontro vai trazer o estudo do tratado mesmo, tá? E aí a gente vai, no fundo, se aprofundar em diversas coisas que eu falei aqui, às vezes de forma simples, a gente vai se aprofundar no tratado sobre causalidade, que eu falei só para introduzir, a gente vai falar muito no tratado sobre a necessidade da devoção, a gente vai falar muito agora no primeiro capítulo. Então, esses pontos a gente vai acabar retomando bastante, tá bom? Então, inclusive, se ficou alguma dúvida dos outros, vai ser uma oportunidade de você se aprofundar e se continuar sem entender algum dos aspectos, pode ir perguntando que a gente vai ir com o tempo sanando algumas dúvidas, tá bom? Então, acho que hoje é esse, né, a reflexão. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa. Para aqueles que vão assistir gravados depois, se tiver alguma dúvida, lembra, eu estou sempre aberto ali no grupo, pode mandar, pode chamar no particular, estamos em contato lá no grupo, pode pegar. E a gente vai sanando dúvidas que forem surgindo aí ao longo do processo, tá bom? Então, bem, é isso. A gente vai encerrar.
E aí a gente vai continuar então na semana que vem, já pegando o texto do tratado, não se esquecendo que é uma oportunidade de nós conhecermos mais sobre Maria e, portanto, nós devemos estar dócil à graça de Deus para que a gente consiga usufruir o máximo possível dos ensinamentos que a gente vai ver agora nesse livro que é tão precioso, né? Que o demônio, inclusive, deixou manteve escondido por muitos anos, né? Como o próprio santo profetizou, né? Que esse livro ficaria escondido nas amarras do demônio por 100 anos, né? Então, vamos estudar para que no próximo encontro a gente consiga fazer já entrar para esse texto, tá bom? Então, vamos fazer a oração para encerrar. Estamos na vésperas aí da festa de Pentecostes. Vamos pedir à Virgem Santíssima que seja a intercessora plena de nossas vidas, para que nós possamos alcançar todas as graças do Espírito Santo de Deus. Que todas as graças que provêm, né, do seu Santo Espírito, após nós termos vivido, né, um tempo árduo da Quaresma, ter lutado tanto, e aí, portanto, na Páscoa, vivido a ressurreição com Cristo, depois de tanta meditação, a partir dessa graça recebida, que agora nós possamos, junto com os apóstolos, clamar o Espírito Santo, e tendo adquirido, pela intercessão de Maria, possamos ser verdadeiros discípulos marianos, que propagam, que levam, mas que, sobretudo, que vivem o amor mais íntimo de Deus, que Ele dá àqueles que recebem este santo, através do Santo Espírito, recebem essas graças tão grandiosas. Que a Virgem Santíssima seja sempre a nossa medianeira e nossa intercessora neste cenáculo onde nós clamamos o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.